dia, galerinha! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, mantendo o foco nos estudos. Pessoal do segundo ano A, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos. Vamos falar rapidamente de tipagem sanguínea, sistema MN e eritroblastose fetal. Então eu peço que peguem as apostilas, peguem caderno. Vamos fazer o acompanhamento para ficar melhor a compreensão dos conteúdos, tá certo? Vamos dar início falando sobre tipagem sanguínea, que eu também já falei na aula para vocês. A gente falou sobre grupos sanguíneos na aula anterior, então eu considero que todos vocês estejam craques, né, galerinha de segundo ano A? Uma pessoa do tipo sanguíneo A, ele tem aglutinogênio A e aglutinina anti-B. E, logo, essa pessoa, ela não pode receber uma transfusão do sangue B. Porque se ela receber essa transfusão, ela vai ter aglutinina anti-B e aí vai fazer uma aglutinação e pode trazer problemas de saúde para você. Para identificar os grupos sanguíneos do sistema BO, mistura-se o sangue com gotas de soro do tipo anti-A e anti-B, os quais identificarão o aglutinogênio que estará presente nas hemácias. Se ocorrer aglutinação nas duas gotas anti-A e anti-B, quer dizer o quê? Que a pessoa tem os dois aglutinogênios, A e B. Então significa que essa pessoa é de que grupo sanguíneo? AB. E aí a gente tem essa tabelinha de tipagem sanguínea. E aí ele está mostrando para a gente os grupos sanguíneos com seus fator RH. E aí a gente vê onde tem verde é compatível transfusão, porque a gente tem de um lado aqui doador, daqui receptor. E o que a gente pode ter daqui? Uma análise. Verde eu posso receber, por exemplo, se eu estiver fazendo essa comparação. Vermelho não pode. Por exemplo aqui, ó, se vocês observarem o AB positivo, todos os quadrinhos estão verdes. Significa o quê? Que quem tem sangue AB positivo, ele pode receber de todos os grupos sanguíneos. E agora vamos ver quem tem vermelho. Maior quantidade de vermelho, ou seja, que não é compatível. Se a gente for lá por o sangue O, aí eu faço mais, vamos para o O negativo. O que você vai observar? Que todos os grupos aqui, ó, tá em vermelho. Só não com O negativo, porque quem é O negativo, lembrando que a gente vai já falar de fator RH mais um pouco, mas quem é O negativo, ele só recebe de O negativo. E assim, reduz bastante a possibilidade de transfusões de sangue, tá certo, galera? Nessa imagem aqui, que eu já usei várias vezes nas nossas aulas, eu acho que vocês se recordam, a gente tem os grupos sanguíneos relacionados à doação de sangue. E aí a gente tem o seguinte, quem lembra quem é o doador universal? Já falamos disso. Grupo sanguíneo O. E quem é o receptor universal? Grupo sanguíneo AB. A gente tem aqui AB receptor universal, O doador universal. Lembrando, se eu estiver me referindo ao sangue A, de quem o sangue A pode receber sangue? Sempre o sangue poderá receber dele mesmo. Então, quem é A pode receber de A. E pode receber de quem mais? Do O. Quem é B? Pode receber de B e pode receber de O. E quem é O? Só vai receber de O. Lembrando que a gente não está falando ainda de fator RH. O não tem antígeno e AB não tem anticorpo. Se AB não tem anticorpo, ele recebe de todo mundo. Se O não tem antígeno, ele só pode receber dele mesmo. Então não esqueçam dessas informações, galera. E aí a gente entra no fator RH. Os grupos sanguíneos do sistema BO, eles possuem antígenos e anticorpos naturais. E quem sabe por que é chamado fator RH? Alguém já ouviu falar? Primeiro,
Foi descoberto em 1940 pelo médico austríaco Landstein. Ele começou a realizar esses estudos e ele utilizou um macaco rhesus. E aí o nome do macaco, as iniciais é com RH. Daí ele retirou essa nomenclatura e adotou-se a gente utilizar fator RH. No fator RH, os anticorpos correspondentes são produzidos quando tem uma exposição ao antígeno. Amostras de sangue foram testadas com anticorpo RH em pessoas de tipos sanguíneos variados. Landstein, intrigado, continuando seus estudos sobre grupo sanguíneo, ele começou a testar fatores RH e ele viu que havia presença de antígenos RH em hemácias. E essas presenças foi determinante para a gente chamar de fator RH positivo, porque tem a presença desses antígenos RH. Ao passo que quando não tem a presença, a gente chama de RH negativo. Em algumas amostras ocorreu aglutinação ao receber este anticorpo. Logo a gente conclui presença do RH no sangue, RH positivo. E portanto essas pessoas são chamadas de RH positivo, como eu já falei para vocês. As pessoas que não têm esse antígeno, a gente chama de RH negativo. E eu trouxe a tabelinha aqui para a gente saber realizar os cruzamentos. E eu sei que vocês estão craques. O fenótipo que eu tenho, ou ele tem fator positivo, RH positivo, ou tem RH negativo. O que vão mudar são meus genótipos. Lembrando que o fator RH positivo ele vai ser dominante. Por quê? Porque se eu tiver um Rzinho, ainda o que irá prevalecer é o Rzão. Então ele é dominante sobre o fator RH negativo. Então eu posso ter Rzão como fator RH positivo ou ainda Rzão, Rzinho, também como fator RH positivo. E qual é o negativo? Logo, ele é recessivo e é Rzinho, Rzinho. E dá pra gente fazer várias atividades com isso aí. Eu sei que vocês estão treinando aí na casa de vocês. E aí agora eu trouxe a nossa tabelinha completa com fator RH e os grupos sanguíneos. E aqui eu trouxe todos os tipos de sangue, quem pode doar para quem e quem pode receber de quem. Lembrando, gente, se eu tenho um fator RH negativo, significa que eu tenho genótipo Rzinho, Rzinho. Eu poderia receber sangue de alguém que tem fator RH positivo, mesmo que eu tenha o mesmo grupo sanguíneo? Não. Quem tem fator RH negativo só recebe de quem tem fator RH negativo. Não esqueçam disso. Certo, galera? E aí a gente pode pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, quem tem sangue O negativo, ele pode doar para todos os tipos de sangue, tanto positivo como negativo. Porém, quem tem O negativo só recebe de O negativo. Lembrando que quem é negativo é Rzinho, Rzinho. Então, além do O só poder receber dele mesmo, se eu tiver fator RH negativo, eu só recebo de negativo. E aí, com isso, eu já falei bastante nas nossas aulas, tanto presenciais como online, por isso que o O é considerado um sangue raro, o O negativo, porque ele tem uma dificuldade em você encontrar, até porque a disponibilidade dele vai ser menor. Por exemplo, se eu comparar o sangue AB positivo, gente, quem tem sangue AB positivo, ele pode receber de todos os tipos de sangue. E doar, professora, o AB positivo, ele pode doar para AB positivo. E receber de todos os tipos de sangue. Por quê? Porque ele é o receptor universal. Professora, então quem tem AB positivo pode receber de AB negativo? Pode. Sim. Vamos a outro exemplo, só mais um para vocês entenderem melhor. Lá no A negativo. Quem tem A negativo, ele pode doar tanto para A positivo e negativo. Aí você me pergunta,
Professora, então eu posso concluir que quem tem fator RH negativo doa para positivo e para negativo? Exatamente. Quem tem fator RH negativo pode doar para positivo e para negativo. E aí o A? A gente já viu, o A doa para ele mesmo, para tanto positivo como negativo, que a gente está tratando de um A negativo. E A também doa para quem? Quem é que recebe de todo mundo? Para AB. Então ele vai doar para AB positivo e AB negativo. E o A negativo, agora receber, não estamos falando mais doar. A negativo recebe de quem? De A negativo. E quem é que pode doar para A também? O. Então O negativo. Então ele só vai receber de A negativo e de O negativo. Vocês podem parar a imagem, copiar aí no caderno de vocês, para vocês fazerem as questões, entenderem melhor, para facilitar aqui o entendimento para você. É um resuminho bem bacana. A eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, que tem essa sigla DHRN, justamente por conta desse nome. O que seria isso? O que seria essa doença? Ela resulta de uma incompatibilidade de fator RH entre a mãe e o feto. Eles têm essa incompatibilidade. Mas isso só vai acontecer se você não se cuidar acerca disso, ou se você não conhecer como deve proceder. Vamos lá. Ocorre quando a mãe passa a produzir anticorpos contra a hemácia do sangue do feto. Ela começa a produzir esses anticorpos. Essa produção de anticorpos só acontece pela sensibilização do antígeno. Ou seja, a mãe pode ser sensibilizada após uma transfusão de sangue incompatível, que assim, não é tão comum de acontecer. Mas ela pode ser sensibilizada, e é o mais comum, após uma gestação do primeiro feto RH positivo. Aí a mãe vai ser sensibilizada. Aí a gente tem que ter cuidado. E ela deve tomar a vacina. A doença ela pode ser diagnosticada durante o acompanhamento médico pré-natal. Tem um teste, que é teste de Combs, que faz esse diagnóstico. As hemácias contendo RH positivo do feto, elas vão lá para a circulação materna. E na circulação materna, o que acontece? Ela tem anticorpo anti-RH. Ela tem anti-RH. Então é aí que vem o problema. A mãe é RH negativo e o feto é RH positivo. Então ela começa a produzir esse sangue, justamente o anti-RH. E esses anticorpos, eles penetram na circulação fetal e destroem as hemácias do feto. Como essa produção ela é gradativa, na primeira sensibilização, a gente não vai ter problema. O problema vai vir com a segunda gestação, o segundo filho, que será afetado pela doença. Então, a gente tem que entender uma coisa relacionada a fator RH, porque essa doença ela está totalmente ligada a fator RH. Para ela acontecer, o que eu tenho que ter? Mãe com fator RH negativo, pai com fator RH positivo e filho com fator RH positivo. Primeiro e segundo. E aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver melhor a eritroblastose fetal. Se vocês não estiverem conseguindo ver muito bem, na apostila de vocês tem essa mesma imagem que eu peguei lá. Aqui a gente tem uma mulher, fator RH negativo, e aí tem uma criança aqui, fator RH positivo. Primeira gravidez. Então ela está na primeira gravidez, essa mãe. O organismo materno começou a fabricar anticorpos anti-RH. Quando? Quando houve a passagem de hemácia, gente, aqui ó, hemácias fetais, o que? RH positivo para o sangue da mãe, no momento que teve esse contato. Aí ela começa a produzir anticorpos anti-RH. Então agora
a gente vem para a segunda gravidez. Já passou um tempo, já teve o primeiro filho, agora a gente vem para a segunda. O que acontece? Na segunda gravidez, a mulher já sensibilizada, ela já entrou em contato, então ela produz muito anti-RH, porque ela já foi sensibilizada, agora ela produz mais. E aí o que acontece? Se a criança for RH positivo, o segundo filho, a passagem de anticorpos anti-RH para a circulação do bebê, para a circulação fetal. E aí nesse momento é que acontece a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Então, professora, se meu irmão for positivo e eu for positivo, a minha mãe negativa, eu tenho a doença, eu poderia ter a doença? Somente se sua mãe não houvesse tomado a vacina, porque tem uma vacina que cessa essa produção de anticorpos anti-RH. Tá certo, galerinha? Então é muito, por isso que é importante o acompanhamento pré-natal, tudo direitinho, para não haver problemas. E aí vem o sistema MN, que ele não é tão utilizado. A gente vê aqui para efeito de conhecimento. Ele traz as mesmas regrinhas que a gente já estudou. Por que ele tem esse nome, professora? Landstein, aqui novamente. Em 1927, ele e Levin, eles descobriram 2 aglutinogênios nas hemácias humanas, que foi um M e um N. Aí você vai me perguntar, professora, por que tem um L? Justamente por conta do nome dos estudiosos. E em algumas pessoas foi observada a presença de um desses antígenos, enquanto em outro apresentavam os 2. Ficou estabelecido sistema MN, composto por 3 fenótipos. A gente tem o grupo M, a gente tem o grupo N e o grupo MN. Os grupos, eles são determinados por um par de alelo e eles não têm relação de dominância. Quem lembra aí como é que a gente chama? São codominantes. E aí é que trouxe para vocês os fenótipos. Quando ele é M, eu tenho como genótipo LMzão, LMzão. Quando ele é N, eu tenho o quê? Genótipos LNzão, LNzão. E quando eu tenho um MN, eu tenho o quê? Genótipos LMzão e LNzão. Professora, e como é que eu vou saber na hora de fazer os cruzamentos lá nas nossas questões? As questões, elas trarão as informações necessárias para a gente fazer esses cruzamentos, galerinha. Continuando, a mesma linha de raciocínio que a gente vê dos grupos sanguíneos. E aí, com isso, a gente encerra esse capítulo. Vocês vão responder para mim os exercícios contextualizados da página 417 a 418. Mesmo esqueminha, eu vou dar uma data, vocês mandarão essas atividades para o meu e-mail e posteriormente a gente faz correções e vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Aqui a gente termina o nosso capítulo, eu espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Por favor, não deixem de fazer essas atividades, porque elas serão contabilizadas, está tudo anotadinho. Vamos se esforçar, vamos continuar com foco. Meu segundo ano A, bom dia e até a próxima!